paz. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Na paz? Então, estamos aqui na luta. Se Deus quiser, final de semana estamos conseguindo já ir para casa. Foi uma luta muito difícil, mas no final deu tudo certo. Então, final de semana provavelmente já vai estar aí, já vou estar por casa, a gente se encontra. Vai ser um prazer encontrar com todos vocês. Tá meio fraquinho, né? Meio derrubado, mas se recupera depois, tá, gente? Um beijo, muito obrigado. Aleluia. Tá vendo como a gente fica? Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vocês nos ajudaram a fazer esse milagre. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Vai lá, Marcondes. Vamos louvar o Senhor. A paz, meninas. Glória a Deus. Emocionado aí. O som está chegando bem? Amém. Nunca falhará, maravilhoso Deus. Mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. A morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome, vamos vencer, nosso Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Deus conosco, sempre perto está, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus por nós não nos deixará, Ele nunca falha. Oh, aleluia. Oh, Deus. Poderoso, poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus. Mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. A morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu,
Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus surgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos irá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós, sempre perto está, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome somos mais, somos vencedores. Oh, nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome somos mais que vencedores. Nosso Deus é poderoso. Oh, aleluia. Abre o vão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, em si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Jesus, quando sobre o teu nome, quando sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é, oh aleluia. Declare que seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz,
Teu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Oh, aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. A não ser oh, aleluia. Vai passar, mas com a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Pai, obrigado, Pai, que Tu és o Pai, Senhor de nossas vidas, que Tu estás entronizado, Pai, Tu estás entronizado em nossas vidas, em nossos corações. Continua, Senhor, trabalhando no meio de nós, nas nossas vidas, através da Tua palavra. Nessa noite, Pai,
Em nome de Jesus, obrigado pelo teu agir, pelo teu poder, pelos teus milagres, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Henrique, com você, Yuko. Ok. Oi, pessoal. Já vou pedir para vocês irem abrindo. Pode, senhor. Senhor. 1 Coríntios 18. Enquanto eu vou colocando aqui o slide. Mãe. Dá um joinha quando estiver no texto já, só para ter uma noção. Certo? Então, começando. Estou lendo na Almeida. Começando. 1 Coríntios 1:18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor Deus Pai, queria te pedir agora que agora o Senhor fale comigo agora na pregação, que eu seja um meio para falar a tua palavra, que tudo que venha a ser falado aqui não venha de mim, mas sim seja ti a fonte, porque qualquer coisa que vier de mim não vai ser útil para as pessoas, e que eu possa falar os corações de cada um aqui, que eu possa explicar bem, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Hoje eu não vou explorar muito o texto, mas vou explorar mais o tema que tem aqui no texto. Não vai ser mais positiva, mas um pouco mais temática. E aqui Paulo, ele está falando a mensagem da cruz. Por que ele prega a cruz? Porque mesmo sendo ridicularizado, os gregos acharem isso uma ideia ridícula, os próprios judeus, todo mundo achar isso ridículo, um Deus Cristo crucificado, uma divindade crucificada, por que ele insiste tanto em pregar a cruz e não outra coisa? Então, primeiro a gente tem que entender o que era a cruz na sociedade romana. E a cruz na sociedade romana não era uma pena de morte muito comum, não era uma punição comum, porque ela veio de outras culturas, mas ela era muito utilizada com as pessoas que eram a escória da sociedade, as classes mais baixas. Então era destinada aos escravos e quem era das classes mais baixas. E era uma punição que ela tinha como objetivo gerar a mais dolorosa e humilhante morte possível. Então, começava com um processo, você despia o indivíduo, açoitava ele lá com o chicote que tinha as pedras, os ossos na ponta, rasgava a pessoa inteira, fazia a pessoa carregar a própria cruz e no final pendurava essa pessoa e que ela morria asfixiada ou de exaustão. E a cruz, muito mais do que um processo doloroso, como eu falei, ela é humilhante. Então, quem morria na cruz era visto como uma pessoa repugnante, porque ele já era um escravo, já era de uma classe baixa, e ele ainda cometeu um crime. Então, quando você olhava para alguém que morreu na cruz, você repugnava essa pessoa. E era muito comum colocar-se na frente das cidades para servir como exemplo. E as pessoas não queriam servir como exemplo, porque era algo repugnante. E aqui, como fala, era pedra de tropeço para os gentios.
Mas por que que era uma pedra de tropeço para os gentios? Ela era uma pedra de tropeço porque a ideia de uma divindade que morreu de forma tão ridícula, humilhante, não batia para eles não conseguiam entender, porque se você pensar, no caso que ele fala de grego, você pensa a mitologia grega, é que ele é um deus fortão, todo-poderoso. Ele não morreria nessa situação tão humilhante. E aqui tem uma imagem que é uma das primeiras representações de Jesus, é a mais antiga que tem, eu acho. Se não é a mais, ela é uma das mais. E ela foi descoberta em 1857, e ela mostra um homem adorando um homem crucificado com uma cabeça de burro. Porque os gregos tratavam, não só os gregos, mas todos os gentios viam isso como algo ridículo. Então, eles até demonstram Jesus com uma cabeça de burro. Falava que era onolatria, era um culto ao burro. E você lê o que está escrito o homem que está adorando, Anaxímenes, eu não sei falar direito, adora seu Deus. Isso já mostra quanto eles ridicularizavam a imagem de Cristo, um Deus crucificado. E ela não era só pedra de tropeço para os gentios, ela era pedra de tropeço para os judeus. Ela foi pedra de tropeço para os judeus porque, na cabeça, na expectativa dos judeus, o Messias seria alguém que teria poder militar, político-militar. Ele ia dominar, subjugar as outras nações. Eles não conseguiam entender o real sentido do que era ser o Messias. Eles não conseguiram entender a maior parte do que Isaías fala no seu livro inteiro, que seria um servo sofredor. E está até escrito aqui, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso aqui é muito antes de Jesus vir. Isso era um profeta judeu falando, mas eles não conseguiram entender, porque eles achavam que o Messias seria um poder militar. E por que Paulo, mesmo sendo ridicularizado por crer nessa palavra da cruz, por crer num Deus que foi morto na cruz, por que ele insistia tanto que ele não ia pregar nada além de Cristo crucificado? Era uma ridicularização evitável, porque ele poderia, sei lá, ter pregado sobre a maravilha do reino de Deus. Se você prega para alguém apenas a maravilha do reino de Deus, não tem como uma pessoa não ficar impressionada, ela não querer aquilo. Mas Paulo, ele insiste tanto, como eu falo aqui em 1 Coríntios 2:2, por quanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, ele insistia tanto nisso porque ele sabia que a cruz era o centro do evangelho. Ele tinha entendimento que o evangelho só seria completo a partir do entendimento da cruz. O evangelho seria boas novas a partir da cruz. E por isso é que ele insistia tanto na pregação. E ele até fala em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Então, ele não tinha vergonha porque era o próprio evangelho. Era o que possibilitava a salvação dele. E, ao longo dos anos, surgiram perspectivas erradas do que é o centro do evangelho. As pessoas deturpam a Bíblia, a palavra da Bíblia, e chegam em outras conclusões do que é o centro do evangelho, o que é a essência do evangelho. E aqui no Brasil, principalmente, uma das coisas mais comuns que substituem a cruz como centro do evangelho é a prosperidade. Então, o evangelho da prosperidade surgiu lá nos Estados Unidos, veio até o Brasil, ele prega a bênção financeira e na saúde. Ele pega textos bíblicos, essa teologia, esse evangelho falso, ele pega a Bíblia, pega alguns versículos separados, tira do contexto, fazem más interpretações e falam que uma vez que você tem fé, quanto mais fé você tiver, mais bênção financeira e na área da saúde você vai ter. Isso é completamente sem embasamento bíblico. Tanto que até em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em minha
Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em nenhum momento a Bíblia prometeu que a gente não teria aflição. Em nenhum momento a Bíblia falou que esse seria o centro do evangelho. Sim, Deus vai cuidar do pão do dia a dia, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter nenhum problema, até porque a gente está no mundo caído. Lá em Gênesis 3 fala que a gente vai lutar pelo nosso pão diário, para conseguir, a gente vai ter um trabalho difícil, porque quem pecou foi a gente. Se a gente sofre alguma coisa hoje é porque a gente pecou em Adão. Também, agora, mais recentemente, agora surgiu uma que substitui como centro do evangelho, coloca o bem-estar. E até alguns dizem que é a sucessora da teologia da prosperidade é a teologia do coaching, que coaching é um profissional que surgiu agora recentemente, que ele vai incentivar, a partir de uma metodologia, a pessoa a alcançar os seus objetivos. E esse cristianismo, esse evangelho falso, ele vai utilizar de um discurso cristão para falar que Deus quer que a gente alcance os nossos objetivos e vontades. Não é o de Cristo, não é o de Deus, são os nossos. Então, ele vai pregar que Deus quer que a gente tenha sucesso social, a gente tenha status, a gente tenha poder, a gente tenha dinheiro. Isso também não é o que o evangelho prega. E essa teologia do coaching, esse evangelho novo que está surgindo e está bem forte agora entre os jovens, ele dissemina uns ideais antropocêntricos e humanistas. O que é isso? Ele valoriza o homem, coloca o homem no centro, coloca as vontades humanas, a razão humana, tudo no centro e deixa Deus de lado. E gera discursos que valorizam o homem, que não combatem o pecado. E eu não vou citar o nome dos pregadores que falaram isso, mas já surgiram frases no meio que falam: temos o mesmo valor que Jesus. Isso não precisa nem de muito embasamento bíblico para saber que isso é mentira. Você não precisa ser um teólogo, não precisa ler a Bíblia inteira para saber que isso é completamente mentira. Também diz que tem um pregador que disse que Jesus pecaria no lugar de Adão. Fala que o próprio Deus pecaria no lugar de Adão. E isso é totalmente uma ideia egocêntrica, que o homem é grande. Também teve um que falou que nós somos um leão, assim como Jesus. Acha que a gente está no mesmo nível. Que Cristo não é totalmente santo, ele é totalmente separado de nós. Acha que a gente está no mesmo nível. E aqui no lado eu até coloquei que Gênesis 3:19, a segunda parte, que fala: porquanto és pó, em pó te retornarás. Então, a gente tem que entender que a gente não é nada, e que essa teologia também está errada, essa teologia do coaching, esse evangelho. E agora eu vou passar, mudei para concepções não tão erradas, porque não coloca como a cruz no meio, mas pega aspectos importantes do cristianismo. E você perguntar para algumas pessoas: o que é o evangelho? Alguns podem dizer: Jesus é Senhor. E essa declaração não está errada, é totalmente correta. Jesus é Senhor, ele é totalmente soberano. Só que se você só falar essa palavra, você não fala sobre a total essência do evangelho. Se você fala: Jesus é Senhor, você implica que ele é totalmente soberano e justo. E isso dá o direito dele de nos julgar, nós pecadores. Se você falar que Jesus é somente Senhor e você não falar nada sobre ser Salvador, isso é só um jugo para nós. O evangelho deixa de ser uma boa nova, porque ele sendo Senhor e nós pecadores, ele tem todo o direito de nos julgar, mas o evangelho não teria a mensagem de salvação. Então nós temos que, além de dizer que Jesus é Senhor, a gente tem que falar que ele é Salvador, porque ele morreu numa cruz para nos reconciliar com Deus. Então, não é que a frase esteja errada, dizendo de novo, mas é que ela não apresenta a totalidade do evangelho. E para algum... tá até aqui, eu coloquei: no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então, a gente será julgado por Cristo, mas em razão da cruz, a gente pode ser tornado justo. E também
se você perguntar para algumas pessoas qual que é o evangelho, alguns vão dizer, é o reino de Deus. Sim, o reino de Deus, a gente deve proclamar o reino de Deus. Cristo inaugurou o reino de Deus, mas, novamente, se a gente falar que o evangelho é puramente o reino de... a essência do evangelho, o centro do evangelho é o reino de Deus, a gente também vai estar... a gente não vai ter uma mensagem de salvação, que é o evangelho. O evangelho deixa de ser boas novas. Se a gente falar que é só a vinda do reino de Deus, esquecer que fala que nenhum injusto herdará o reino de Deus, só vai herdar aquele que foi santificado, justificado, a partir da obra de Cristo na cruz. Então, juntamente com o reino de Deus, a gente tem que falar da cruz. Tudo aponta para a cruz. Se a gente não falar de cruz, o evangelho deixa de ser uma boa nova. E se a gente só falasse sobre o reino de Deus, seria uma mensagem de desespero para nós. Porque a gente só ia falar, tá vindo o reino de Deus, eu sou um pecador, eu sou um injusto, o que eu vou fazer? A gente não tem o que fazer, a gente só totalmente dependente de Cristo. E aqui até em 1 Coríntios 6, 9 a 12, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, não quer dizer que, todo mundo aqui já é todas essas coisas. Mas o próprio texto diz, alguns têm sido. Cada um de nós pecou aqui. Então, todos nós aqui somos injustos, somos totalmente dependentes da obra de Cristo na cruz. E outro problema existem mais modos os quais o evangelho, pessoas apresentam o senso do evangelho errados, mas eu acho que esses eram os principais. E agora o meu segundo ponto é não redefinir a cruz. As pessoas nós tendemos a redefinir a cruz de vez em quando, porque, querendo ou não, a mensagem da cruz é algo pesado. A gente tenta torná-la mais palatável, mais agradável ao ego humano, mas a gente não pode fazer isso. E esse mal-estar, essa mensagem que bate no nosso ego, ela é porque a ideia de um Deus que está totalmente irado com o pecado dos homens e que derrama essa ira sobre o próprio filho, deixa ele morrer no lugar desses pecadores, é uma ideia revoltante. Mas, mesmo assim, é o que a Bíblia nos ensina. Ela não vai de acordo com o nosso raciocínio. E outro fato nessa redefinição do sentido da cruz, às vezes a gente baseia o sofrimento de Cristo, a nossa expiação, somente no sofrimento físico na missão da cruz. Mas a cruz não se tratou do sofrimento físico. Não que o sofrimento físico não fosse uma parte. Mas se você comparar isso do que era realmente o que a gente teria que pagar, não dá para se comparar. Esse sofrimento físico, Jesus sendo crucificado, chicoteado, não é nada comparado ao que a gente deveria receber, que é a ira de Deus. Se você comparar isso, a ira de Deus com chicotadas, eu sou muito mais receber chicotadas. E a gente... No momento que muita gente fala que Cristo suou sangue lá no Getsemane enquanto estava orando, porque ele já estava pensando nas chicotadas, na crucificação que ele ia tomar. Mas isso não era o que deixou ele assustado de alguma maneira. Foi ele saber o que ele ia receber. A ira de Deus por causa de todos os pecados dos homens. Não era uma consequência qualquer. Não era uma punição qualquer. Era a ira de Deus. E
próximo ponto é que a gente retira essa ira de Deus da história. A gente não pensa em Deus como um Deus irado. A gente pensa um Deus, um velhinho simpático, que não iria fazer nada de mal aos homens. Mas quem pecou, quem fez errado, são os humanos, são os homens. Deus, ele tem todo o direito de nos julgar, de colocar a sua ira sobre nós. E a gente não pode pensar que Cristo morreu por consequência da maldade do mundo. Sim, não somente, né? Foi por causa da maldade do mundo, nós fomos, de certa forma, maus ao crucificar o próprio Deus, o Cristo. A gente também pode colocar somente que Cristo morreu por um poder humano. A gente tem que colocar a ira de Deus está envolvida no processo. A ira de Deus a gente não pode retirar porque o evangelho perde a sua essência, perde o seu peso, o sacrifício de Cristo se torna mais leve. E eu coloquei até aqui, porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei. Então, quando Jesus fala, tira esse cálice de mim, era esse cálice que ele estava falando, era esse cálice da ira. Sem redefinir o que é a cruz, do que se trata? Cristo carrega o peso de todos os nossos pecados, servindo de sacrifício. Ele faz uma substituição penal, seria o termo na teologia. Ele pega a nossa pena de morte para ele. Ele pega toda essa ira destinada aos homens, e isso torna possível que nós, homens, possamos ser justificados. Como diz em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. E agora, já entrando na conclusão, o que a gente deve lembrar ao olhar para a cruz, ou falar sobre a cruz? A inteiridade do que a cruz nos diz. A cruz, como sendo o centro do evangelho, ela apresentar todos os aspectos do evangelho apontam para a cruz. E eu estava lendo um livro que é o Evangelho. Então, o autor do livro ele vai simplificar o Evangelho. Não simplificar, deixar mais leve essas coisas, mas 4 pontos que resumem o Evangelho. Então, ele vai descrever como Deus, homem, Cristo, resposta. Então, a gente começa com Deus. Deus nos criou. Ele criou os homens. Ele criou do nada as coisas. Ele criou porque ele quis criar. Ele é totalmente soberano. Ele criou. A gente não consegue nem pensar o que é o nada. A gente não consegue ter noção do que é o início. E Deus, com a palavra dele, ele gerou tudo. A gente tem que ter um entendimento que Deus criou tudo, ele é totalmente poderoso e soberano, e a gente está debaixo dos preceitos dele. Aqui, como diz em Apocalipse 4:11, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, o primeiro ponto do Evangelho é Deus, que ele nos criou e a gente tem que seguir os preceitos dele. E o segundo ponto é o homem. A gente pecou. O mal entrou no mundo porque a gente pecou. Não foi Deus que criou o mal, ele é totalmente bom. Como se dá isso, eu não tenho ideia. Ninguém tem ideia, a teologia não tem ideia. Isso está muito acima do nosso entendimento. Mas o pecado entrou no mundo por uma atitude do homem. Isso a gente pode ter certeza. A gente pecou. No momento que a gente peca, a gente se rebela contra Deus, porque a gente fala, não, vou seguir as suas regras. E por causa disso, a gente era digno de receber justiça e punição. E o terceiro ponto, que é o mais importante, que é Cristo. É o centro do Evangelho. Deus teve, ele sendo totalmente soberano e misericordioso, ele enviou o seu próprio Filho. Um Filho que era totalmente homem, totalmente Deus, para possibilitar a expiação, para ter um valor, para funcionar a obra que ele estava fazendo. E esse Cristo, ele não apenas morreu e tomou sobre ele a ira de Deus, não tomou sobre ele apenas os nossos pecados, ele viveu a vida que a gente deveria ter vivido. Ele, como
o segundo Adão, como dizem em Romanos 5, ele viveu o que Deus tinha imposto para Adão no começo. Adão não conseguiu, ele pecou, deu tudo no que deu, que a gente vê hoje, pecado em todo lugar, uma corrupção do homem, como disse o André ontem, um pecado totalmente corrupto. Então Cristo viveu para a nossa vida, que a gente deveria ter vivido, ele toma sobre si todos os pecados, ele morreu. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele confirma que ele era o Messias, ele confirmou toda a Escritura. Demonstra que tudo que ele falou até aquele momento era verdade. Sim, teve outras 300 mil provas que ele era o Cristo, já estava meio óbvio, mas a ressurreição foi o marco principal, que mostrou que ele é realmente o Messias, que tudo que ele fez foi realmente consumado. E agora o último ponto, que é, começando com Deus, homem, Cristo. E agora a resposta. Deus nos pede ele pede duas coisas para que a gente seja salvo. Primeiro, ele pede a fé. A fé é o meio instrumental pelo qual o homem é salvo. A fé em Jesus Cristo, você crer em Jesus Cristo é o que vai fazer ele ser julgado em nosso lugar. Ele vai mostrar o histórico perfeito dele diante de Deus em nosso lugar. Então a fé é o que nos permite o injusto se tornar justo. E também ele pede o arrependimento. O arrependimento, ele é uma mudança completa, ele é uma declaração de guerra ao pecado. Não quer dizer que nós, homens, deixaremos de pecar, porque a gente está no estado de regeneração. A gente não vai deixar de pecar. Não quer dizer que o homem deixou de pecar, mas quer dizer que a gente entrou em conflito com o pecado. E essa declaração de guerra, um cristão verdadeiro, a conversão verdadeira, ela tem 3 pontos. É uma mudança de foco, uma mudança de preceitos, as regras que a gente irá seguir, e uma mudança no discurso. Então, no momento que você vê uma pessoa que segue esses 3 pontos, você percebe que ela realmente se arrependeu. O objetivo dela não é mais viver para ela mesma, ela vive para Cristo. Os preceitos, as regras que ela segue, não é o mesmo dos homens, é os preceitos de Deus. O discurso também deixa de ser um discurso humano para ser o discurso de Deus. E agora, já chegando no último slide, a cruz para Lutero. Por que a gente tem que declarar essa mensagem da cruz? Por que o evangelho só é eficiente quando a gente declara a cruz? E eu peguei aqui a tese 92 e 93, que Lutero colocou lá na frente da igreja para colocar em discussão com a igreja. É uma curiosidade, que é uma ideia muito equivocada, é que todo mundo acha que quando ele pregou as 95 teses, ele já estava sendo totalmente contra a igreja, já estava querendo separar, mas, na verdade, ele colocou lá para discutir, tanto que ele coloca em latim. Então, era só para discutir entre quem era da igreja. No primeiro ponto, ele não estava se rebelando. Só foi se alastrar pela Europa depois que os seguidores dele colocam isso em todo lugar. Mas, no primeiro ponto, o próprio Lutero não queria rebelião. Ele só queria entrar em discussão. Agora, acabou a curiosidade. A tese 92 fala: fora com os profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, quando não há paz. Em 93, benditos sejam os profetas que dizem ao povo de Cristo, a cruz, quando não há cruz. Então, aqui, Lutero, na tese 92, ele faz uma referência direta a Jeremias 6,14, que diz: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, o que Lutero está dizendo aqui é que a gente não pode pregar que a situação do homem natural, a situação da pessoa que não é cristã, está tudo bem. Nós, quando o homem é natural, quando ele está em pecado, quando ele não é regenerado, ele está em uma situação de rebelião com Deus. Ele não está em uma situação de paz. Então, nós temos a responsabilidade de dizer aos outros que
não estão em situação de paz. E no 93 ele fala, como que a pessoa, o que um profeta, não profeta, alguém cristão, alguém deve dizer ao mundo? Vai dizer sobre a cruz. A cruz, quando não a cruz. Então aqui ele quer dizer que nós devemos pegar a cruz para que as pessoas tenham noção da situação delas, o estado de corrupção delas, o estado de pecado delas, que elas tenham esse entendimento e se arrependam. Quando você prega a cruz, você fala que o homem é um pecador, mas que é uma situação para esse pecador, que é a fé e arrependimento. Então, quando ele diz pegar a cruz, é a cruz, quando não a cruz, falando, implicando que não há cruz para os homens, porque Cristo já foi o sacrifício perfeito. Ele foi o que sofreu na cruz. Então, agora já finalizando, a gente tem que Lutero e Paulo, e assim como a maior parte dos grandes teólogos e os pais da igreja, eles entendem que a cruz é o centro do evangelho. Eles entendem que se você falar alguma coisa que não aponte para a cruz, o evangelho perde seu sentido. O evangelho deixa de ser uma boa nova. O evangelho deixa de ser alguma coisa que salve o homem, porque o ponto culminante é Cristo. Tanto que nós somos cristãos. Então, essa é a importância da cruz. Eu queria deixar claro, quando a gente prega, esqueci até de colocar aqui, que quando a gente prega Cristo crucificado, a gente tem que lembrar que ele ressuscitou. Então, a gente não adora um Deus morto. A gente adora um Deus que serviu como sacrifício, mas que ele está vivo. Ele está à direita de Deus. E aqui eu coloquei aqui Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E agora acabei. Vou fazer uma oração rápida só para finalizar. Senhor Deus, Pai, eu queria te agradecer por hoje, Pai, que todos saiam daqui, assim como quando eu recebi essa mensagem de Ti, Pai, que a gente entenda que o real significado da cruz, o real significado que foi aquele sacrifício que o Senhor fez. Que a gente entenda o nosso estado de pecaminosidade, Pai, que a gente entenda quão grande é o Teu ato de amor e misericórdia perante nós, que a gente não era... Quando a gente receber justiça e punição, a gente recebeu a Sua misericórdia. Que a gente possa entender a obra da cruz em completo, que a gente possa entender também que a gente tem que ter fé, a gente tem que se arrepender, a gente tem que lutar contra o pecado diariamente, Pai, que a gente também possa entender a importância de declarar essa mensagem, a importância de declarar o Evangelho em sua integridade, desde que aponte para a cruz, Pai. Eu quero te agradecer pela noite de hoje. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia! Muito bom, Wiki. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Me fez lembrar meus tempos de assembleia. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. E aí fala, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Depois desse trecho diz assim, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, foi o teu primeiro slide, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem buscar, e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Glória a Deus, Henrique. Os meninos estão sendo formados, os meninos estão crescendo, e a igreja... Essa semana vocês vão ter uma ideia, porque vai ser a série dos jovens. E vocês vão ver
como a igreja vai estar em melhores mãos do que está tendo até hoje, porque eles vão aperfeiçoando e o Senhor vai modificando e melhorando a cada dia mais, né? As arvorezinhas vão crescendo, os alfacezinhos vão crescendo, alfacezinho vão crescendo, que nem fala o pastor Ricardo, até dar um fruto excelente. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. É o que a gente sempre fala, né? Quando Deus olha para a cruz, ele vê os nossos pecados. Mas quando ele olha para a gente, ele vê a Cristo. Isso é sensacional. E a mensagem da cruz é essa mesmo. Qual é a beleza? É a salvação. É o prêmio da salvação que as pessoas têm que desejar, anelar por isso. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz. Apesar de, às vezes, a gente ter algumas notícias tristes, mas eu estou muito feliz com o que Deus tem feito no meio da nossa igreja, no nosso meio, com cada irmão trazendo uma palavra, a gente sendo edificado a cada dia com a inspiração do Espírito Santo na vida de cada membro da igreja, e a gente está aqui realizando o que começou lá com uma palavra no primeiro culto na minha casa, né? Que diremos, pois, quando nos reunir? Cada um tem o quê? Cada um tem isso aqui. Um tem a palavra, ou tem doutrina, ou tem um salmo, ou tem um testemunho, ou tem uma profecia, e assim nós vamos indo. Tem algum motivo de oração, meus irmãos? Pode falar. Se tem alguma coisa que te aflige, não tenha vergonha de falar que ainda está afligindo. O melhor jeito de acabar com a aflição é orando. É orando. A gente está jejuando e orando e Deus está movimentando. Então, se você ainda está passando mal com alguma coisa, e você, não vou falar de novo que é isso. Não vou falar que eu estou sem dormir. Não vou falar que eu estou ansioso. Não vou falar que eu estou deprimido. Meu irmão, é isso aqui. É a hora. A gente vai fazendo as coisas e vai orando e Deus vai agindo. Tem alguém? Tem alguma coisa? A Rebequinha vai falar e o Danilo. Pode falar, meus irmãos. Quem é o primeiro? Rebeca. Pode, A Danilo. Rebeca, depois do Danilo. Tá bom. Ladies first. Eu queria pedir na questão de ansiedade. Eu tô com muita ansiedade aqui em casa. Eu cheguei a ter até medo de sair de casa. Então, sei lá, queria pedir oração por isso, tá bom? Amém. Glória a Deus. Pastor Ricardo, eu vou pedir para orar. Depois o Danilo vem com o pedido dele. Ora especificamente pela ansiedade para a Rebeca, para acabar com isso. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua maravilhosa graça, o Teu amor, Tua misericórdia, o Teu cuidado. Nós sabemos que os Teus olhos estão continuamente sobre a nossa vida e que os Teus planos não podem ser frustrados e que as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas, os problemas, as tempestades, o vento que bate forte, as ondas que vêm com ímpeto, eles não podem frustrar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, às vezes, Senhor, as tribulações, as perseguições, as lutas, os problemas parecem acumular tanto, Senhor, que gritar tão forte, tão alto. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Abençoa a Rebeca, Senhor. Tranquiliza o coração dela. Deus, que ela sinta a Tua presença, a Tua segurança. Quando no meio da tempestade ela veja o Senhor andando sobre as águas e vindo para o barco e sabendo que o Senhor nunca a deixa sozinha, ela nunca estará sozinha, nunca estará sem a Tua mão, segurando a mão dela, guardando a vida dela, que a vida dela está nas Tuas mãos e ninguém pode arrebatar a vida da Rebeca das Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo esteja instilando no coração dela a Tua paz que excede todo entendimento, dando a ela tranquilidade, Senhor, e alegria, e força, e fé, e perseverança, e coragem, e garra, para fazer frutificar tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Aquilo que é dela, ninguém pode roubar, Deus. E aquilo que não é para ela, não deve interessar e não interessa. Então, que ela saiba, Deus, que o caminho que o Senhor tem para ela é acima do que ela pode imaginar ou pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração de homem nenhum
e não pode ser melhorado porque é perfeito aquilo que o Senhor tem preparado para ela, que ela tenha a condição de viver totalmente o teu plano na sua vida, em todas as áreas da sua vida, Senhor, ser bem-aventurada, ser feliz em tudo que fizer e empreender. Abençoa a vida da Rebeca com a tua bênção maravilhosa que enriquece e não acrescenta dores. Nós te pedimos, dá a tua paz que excede o entendimento, além do entendimento. Seja como um bálsamo, Senhor, como água, Senhor, que refrigeram a alma, Senhor, sobre a vida da Rebeca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Danilo, por favor. Eu mandei um currículo hoje de manhã por uma vaga de supervisão e hoje mesmo eu recebi o retorno que eles estão analisando o meu currículo e provavelmente podem me chamar. Eu ainda comentei com a FA que eu tenho grandes possibilidades de ser chamado. Né? Então, Glória a Deus! que continuasse as orações, porque eu tenho todos os requisitos da vaga, né? Então, quem sabe, né? Deus me abre essa porta. Já abriu, em nome de Jesus. Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos tomar posse disso. Está aberto, é teu esse emprego. Jesus, ora por ele, Jesus. Amém. Obrigado. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Tu ouviste, Senhor, o desejo do coração do Danilo, Senhor, para essa vaga de supervisão que apareceu, Pai. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que fecha as portas, Pai. Fazes conforme a Tua vontade, Pai. Nós pedimos, Senhor, abre essa porta para o Danilo, Senhor. Pai amado, toca o coração de quem for, Senhor, para que veja no Danilo a pessoa ideal para essa vaga, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus de prover, Senhor, e o Danilo precisa de provisão na casa dele, assim como eu e todos nós, Senhor, que fomos afetados por essa pandemia, Pai. Tivemos o emprego perdido, os salários rebaixados e várias situações diminuíram os rendimentos, Senhor. E Tu sabes a necessidade de cada um aqui, Senhor, a ansiedade, as necessidades físicas, emocionais e dos celeiros de cada um, Senhor. E Tu podes tudo, Senhor. Tu és o Jeová Jireh, Tu és o Deus da provisão, Pai. Então toca, Senhor, conduz essa seleção, Senhor, assim como ele já passou na primeira etapa de seleção, que as próximas etapas, Senhor, seja conduzida através do Teu Espírito Santo para que dê vitória ao Danilo, Senhor. E já é bom, Senhor, ter alegrado o coração dele por esse momento, Senhor. Sabemos que isso já traz uma luz no final do túnel, isso traz uma emoção, traz uma alegria no coração, que o Danilo está sentindo, ele começa a perceber que ele tem valor aqui também profissionalmente, Senhor, e que o currículo dele está sendo bem avaliado, Pai. Então, nós pedimos, Senhor, por esse momento aí para o Danilo, que essa seleção seja positiva, Senhor, e que ele consiga o emprego, Pai. É em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Tem mais alguém? Como é que está o João, Marcondes? Tá bem. Falei com a minha irmã e ela disse que o Hospital Sara já mandou já ligou para eles, né? E falou que assim que ele for para casa já mandou as fotos do crânio e assim que ele for para casa depois vai para o hospital já para fazer a cirurgia. Nesse tempo, né? Vai levar uns 3 meses aí. Mas já está certo. A prótese do crânio já está... E ele já está se alimentando já de comida sólida. Isso é uma vitória, né? E está falando. Ele está falando e... só ainda... Assim, ele, com a queda, ele quebrou o ombro. Então, depois que ele for para casa e tiver
bem, aí ele vai ter que voltar para o hospital para fazer a cirurgia do ombro, com a queda, ele quebrou, e a prótese do crânio. Mas, graças a Deus, assim, está reagindo bem, está falando, os movimentos, assim, graças a Deus. Amém. Vou pedir para orar, para a Rosi orar pelo João e também pelo Vitor. Hoje nós não tivemos notícias do Vitor Hugo, né? Não tivemos notícias dele. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos visto as tuas maravilhas, Senhor. Nós temos visto, Senhor, o Senhor agindo, e nossos olhos, Senhor, ficam maravilhados diante da manifestação do teu poder e da tua glória. Senhor, nós temos visto os nossos irmãos sendo curados de situações como esse João. Senhor, que surpreende a todos, Senhor, com toda a sua melhora, Deus. E nós te agradecemos e pedimos que o Senhor mantenha a tua mão estendida, Senhor, e que ele possa rapidamente ter o seu ombro operado, que ele possa rapidamente ter a prótese para o seu crânio. Obrigada, Senhor, pela provisão que o Senhor tem dado a essa casa e a essa saúde, Senhor, a essa vida, Senhor. Que ele possa reconhecer em cada detalhe a tua presença, o teu poder, a tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nós confiamos, Senhor, que tu farás ainda mais, Senhor, até que tudo seja perfeito. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Vitor Hugo, Deus. Hoje nós não sabemos de nada, mas tu sabes de todas as coisas. Sim, pai. Que o Senhor esteja curando esse menino, tirando ele daquele hospital, assim Amém. como ele tem te pedido, Senhor, que ele possa rapidamente voltar para sua casa. Que seu sangue, Senhor, possa ser curado, que as plaquetas possam voltar ao normal. Amém. Que toda essa terapia, todo esse tratamento médico que ele recebeu, para todos esses dias de tratamento dessa meningite, tudo isso, Senhor, possa sair do seu corpo e possa parar de agir sobre as suas células normais. Que possa, Senhor, se recuperar normalmente, Deus, todas as suas funções. Possa não ter dor nas pernas, possa não mais nada, Deus. Cura esse menino, Deus. Tem misericórdia da vida dele, Deus. Tem misericórdia da vida dessa família. Amém. Dá, Senhor, agora dias de calma, de refrigério, de paz, que ele possa sair rapidamente desse hospital. Senhor, quero te apresentar também a vida do Fábio, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Obrigada porque o Senhor guardou a vida dele. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, Senhor. Obrigada, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, agora, Senhor, coloca aquele homem de pé, Deus. Amém. Que ele possa rapidamente voltar a andar, que ele possa mover suas mãos e seus braços, Senhor. Amém. Que ele possa voltar para sua casa, Senhor, e surpreenda todos os médicos, Senhor. Amém. Manifesta o teu poder, Senhor. Mostra, Senhor, que tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Levanta aquele homem zarrão, Senhor. Levanta aquele homem, Deus. Põe ele de pé, caminhando, Deus. Que ele possa voltar para sua casa andando, Senhor. Te peço a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia, Deus. Vem com o teu poder. Obrigada por tudo isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido, Senhor, ver a manifestação da tua glória, esses milagres acontecendo em nosso meio. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Edu, eu até mandei o link para minha irmã, porque e aí acho que estava errado. É muito link que manda e acaba. E aí falei para ela entrar. Ela disse assim que ele for para casa, e aí ela vai entrar no culto com a gente aí, e vocês vão conhecer ela. Ótimo. Aí a gente ora e ele escuta mais ainda. Amém. Glória a Deus. Quem que eu estou vendo aqui agora? Oh, muito bom. Glória a Deus. Alfredo, ore pela nossa noite e pelo dia de amanhã, querido. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já nos deu, Pai. Oh, Deus querido, obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos, Pai, que foi abençoada, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por esses encontros, Pai, que vem, Senhor, edificando nossas vidas, Pai, e tranquilizando o nosso coração. Deus querido, nós colocamos no teu altar todo esse espírito de oração hoje, Pai. Oh, Senhor é soberano, porque só uma palavra tua, Senhor, tudo acontece. E te pedimos, Pai, que abençoe a cada um, Senhor, cada família aqui, Senhor, cada família representada, Pai. Nos guarde do mal, Pai.
e que possamos estar, Senhor, sempre juntos, Pai. E que amanhã seja um dia abençoado, Pai. Oh, Deus, que possamos acordar amanhã com notícias boas, Pai. Que possamos acordar amanhã, Senhor, com notícias de vitória, Senhor, vinda de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe, porque toda honra, toda glória, toda majestade é só sua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 58 pessoas.